Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip. Eu vou falar um pouco mais sobre a situação do Cruzeiro, óbvio, como falando do Dedé, que está no título de vídeo, né? Já que uma frase do presidente Wagner Pires de Sá, que ele xinga um pouco o jogador, até esse monte de críticas, não sei se isso é um discurso aberto, um áudio de telefone pego, né? É que ele fala que ele custou com 50 milhões de reais, não consegue vender, entre outras coisas. E é claro, falar sobre o Fred, o cavalo de Troia, que quer 75 milhões do Cruzeiro, uma fortuna absurda, assim, não tem menor nexo a uma coisa dessa. E no final só tá querendo atrapalhar o Cruzeiro antes de ir pro Fluminense para ir lá no Fluminense e atrapalhar o Fluminense, né? Eu acho que o Odair Helman não devia dar espaço para um cara como esse, que só tá causando problemas nos últimos lugares aqui, tá passando. Não rendeu bem no Atlético, não rendeu bem no Cruzeiro e dificilmente deve render bem aí no Fluminense. A verdade é que o Fred já deu, assim, não tem mais ritmo para continuar jogando. Antes de continuar o negócio, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Agora vamos começar. O Cruzeiro está rebaixado. Chato, né? O Cruzeiro é um clube grande, nunca tinha caído, fizeram até camisa, time grande não cai, tudo isso. O Cruzeiro acabou tendo uma campanha terrível no passado, fechou com 5 derrotas seguidas, acho que não marcou um gol sequer em todos esses jogos, e mesmo tendo o ataque mais caro do Brasil. Desculpa aí pra não chorar nesse negócio desse. Embora eu não torça pro Cruzeiro, mas pagar 1,5 milhão pro Fred, que eu acho que é juntos, o Gabigol e o Bruno Henrique não recebiam esse dinheiro. Então é um pouco absurdo entender essa situação. Vai lembrar, esse 1,5 milhão para 5 gols em 30 jogos, né? Um gol a cada 6 jogos. Nenhuma assistência até onde eu vi nas estatísticas. Ele pode ter dado uma ou duas, mas ainda assim é muito dinheiro para um cara que não participa nem de 10 gols em 30 jogos. E pensando que você está numa posição muito ofensiva, ele é centroavante, é uma coisa meio absurda é totalmente absurda, e dá para entender um pouco como o Cruzeiro falhou. A verdade é que o Cruzeiro recebeu ofertas por vários desses jogadores e negou, mesmo nesse problema muito financeiro muito grande, muito culpa de Tair Machado. A questão é, agora o Cruzeiro, com essa crise financeira, está com um prejuízo enorme, perdeu muito orçamento, não vai ter como manter esses jogadores, vai ter que vender os medalhões. O Dedé é a primeira, estava tentando ser vendido. O Flamengo fez uma oferta nele no passado. Agora todos os flamenguistas devem estar comemorando de não ter pegado o Dedé. O Dedé está lesionando muito, não está mais jogando como antes. O Flamengo fez a opção pelo Pablo Mari e o Rodrigo Caio, deu muito certo. A verdade é que o Dedé agora custou, como disse o presidente, 50 milhões. Mas vamos aqui, temos que falar nas palavras do presidente, porque é melhor ouvir o que ele fala. Eu mais de 50 milhões sem jogar. E se vender, não vende. Primeiro porque ele é todo fodido. É assim mesmo que ele falou. E não passa no exame médico. Futebol brasileiro é isso. Ex-presidente do Cruzeiro. Ele não é mais presidente do Cruzeiro no momento, né? Foi assim que o Wagner Pires de Sá descreveu o Dedé. E uma descrição até válida, o Dedé participou muito pouco ano passado, passou uma parte do tempo lesionado e ganhando salários muito altos. O Cruzeiro tem uma folha salarial muito grande, ela tem que cortar muitos jogadores. Já conseguiram se livrar de alguns cavalos de Troia, como foi o Thiago Neves, como o Dedé está quase lá para conseguir rescindir, e agora está nessa batalha para rescindir com o Fred. Conseguiram rescindir com o Fred, agora o Fred está livre para assinar com qualquer clube. O problema é que o Fred está recorrendo na justiça por 75 milhões de reais. É uma coisa assim, um valor absurdo. O Cruzeiro ofereceu ele 30, que é mais do que ele merece bosta nenhuma, ele jogou porcaria nenhuma. 5 gols em 30 jogos para um cara que recebe 1,5 milhão é muito pouco. Ele está numa postura arrogante, está ali, e um cara que se diz torcer pelo clube, diz ser o clube do coração, um clube que praticamente o revelou pro futebol, ele vai lá e trata o clube desse jeito. Obviamente não torce pro Cruzeiro, que quem torce pro Cruzeiro não faria isso. Óbvio que tem o direito de pegar o salário, mas já ofereceram ele 30 milhões de reais. Não é como se ele estivesse sofrendo para pagar o boleto no coisa da manhã. Não é como se ele tivesse que pagar o aluguel de casa, assim, tá chorando pro seu barriga. Não. Fred não tem condições financeiras ruins. Ele tá em condições financeiras muito boas. Ele era um jogador mais bem pago do Brasil. Absurdo? Mas ele era. Então não é uma questão de dinheiro. Ele só tá ali meio que como o cavalo de Troia. E é um pouco espantoso, como na descrição que eu fiz antes, 36 anos, uma parte do tempo lesionado, um gol a cada 6 jogos, que o Fluminense está querendo assinar um contrato com esse cara por 700 mil reais por mês. Eu fico assim pensando, de onde os caras tiram os valores desse? Eu fico um pouco estarrecido porque Tardelli assinou por 250 mil. Na temporada dele, que foi um fracasso no Grêmio, ele marcou uns 10 gols. É pouco pro que ele já fez antes? Mas 10 gols é mais do que 5. 10 gols é muito mais do que 5.
E ele vai assinar por 250 mil. Ele cortou o salário dele para 1/4 do que ele queria. O Fred não tá cortando nem metade direito. Isso tá cortando até pela metade, mas não tá querendo cortar mais. E ele produz muito menos. Ou seja, o que faz pensar que um jogador de 36 anos vale tanto? Eu não entendo a lógica do Fluminense. O Fluminense também não é um time muito rico e vai querer sacrificar uma parte da folha salarial para dar dinheiro num cara que não vai mover. Primeiro porque o negócio já tá um pouco velho. Ganso, imóvel. Assim, o Nenê também imóvel. Tem qualidade nos pés, tudo isso, mas se posicionam mal, apesar de alguns momentos fazerem a diferença. Mas a questão é, o Fred, cadê a mobilidade desse ataque? Não vai dar muito certo. Precisa de alguém imóvel nesse ataque para tentar se movimentar, abrir espaços, tudo isso. Não pode ser um ataque que você espera a bola chegar no pé deles. Se o meio campo é imóvel, o ataque é imóvel, não vai ter muito condição desse time dar certo. A grande verdade é essa. E o fato é que o Fred, para mim, é uma terrível opção, porque ele virou um cavalo de Troia. Ele não está sendo um cara que agrega problemas. Ele parece bonito por fora, né? O cavalo de Troia era bonito por fora, mas por dentro ele esconde um monte de soldados. O que eu quero dizer? O Fred tem um grande currículo. Ele é um dos maiores artilheiros da história do Brasil, foi goleador de Brasileirão várias vezes. Mas essa era já passou, ele ainda usa isso como cortina de fumaça para ser contratado, mas quando você vê, é lesão, esses problemas, bajulação de ficar bajulando os chefes que estão ajudando ele, estão deixando o time do jeito que ele quer, não do jeito que o time precisa estar, como foi Thay Machado, é a rei dos stories, e os soldados, é isso, o futebol em campo um pouco produtivo, o grande folha salarial que você puxa só para você, para não fazer nada. É um cavalo de Troia, não tem como isso dar certo. Então, é uma situação um pouco, assim, medonha achar que um time ainda tem interesse nisso. O Fred não precisa provar mais nada a ninguém, já fez o suficiente, já nos irritou muito em 2014 na seleção, já mostrou que nos últimos anos não está rendendo como rendia antes. E a verdade é que ele já deu e esse tipo de coisa só reduz ele como jogador, ele não está crescendo como jogador. Cobrar 75 milhões de um clube como o Cruzeiro, com todas as dificuldades financeiras, dívida acima de 80 milhões, 800 milhões, quer dizer, 800 milhões de dívida. Ele sabe que o clube não pode pagar, ele está muito ciente disso e mesmo assim está fazendo só para prejudicar o clube, porque não tem a menor condição de ele achar que o clube vai pagar 75 milhões sem consciência. Fred já processou o Atlético Mineiro, já processou o Cruzeiro e no futuro não muito distante talvez processe o Fluminense por alguma coisa. A grande verdade é ele está sendo uma fonte de problemas, ele não está adicionando, ele só está reduzindo. Um jogador você contrata para agregar o clube, não para desagregar. Fred hoje só desagrega, para mim não seria uma boa opção. Essa é a minha opinião, um pouco sobre o Fred. O vídeo foi até mais sobre o Fred do que sobre o Dedê, mas a questão é essa mesmo. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.